Obrigado, irmão, pela mensagem cantada. Espírito de profecia, nesse momento, irmãos, não se fala da igreja mais, não vamos se levantar, nós iremos ouvir o que Deus quer nos dizer. Vamos manter a postura, a reverência, para que o nome do Senhor seja dignificado nesse dia. Amém? Irmãos queridos, é um prazer para nós estarmos aqui. O Geraldo me ligou, estávamos chegando de viagem, estávamos vindo em Pernambuco, um lugar chamado Fernando de Noronha. Lugar paradisíaco, está lindo. Dentro da ilha só entra no local de Fernando de Noronha, só através de navio e de avião. O Senhor Deus falou assim: sério, pega a tua família e vai lá em Fernando de Noronha para passear. Eu achava, na minha concepção, que era realmente um passeio. Nós chegamos dentro da ilha, a pousada onde ficamos em frente à igreja adventista do sétimo dia. Chegamos na quarta-feira tomamos um banho e fomos até a igreja. Os irmãos disseram: irmão, de onde você é? São Caetano do Sul, São Paulo. O irmão pode nos pregar a palavra hoje? Glória a Deus. Pregamos sábado, pregamos quarta, pregamos sábado, pregamos domingo. Aí você pergunta: como que está o estado da igreja lá? Eu estou, muito assim penalizado com a situação do povo de Deus naquele lugar. A igreja dispersa, o povo disperso. Mas, irmãos queridos, notem o que diz a serva do Senhor. Ela não é descrevendo para os nossos dias como igreja. O livro Grande Conflito, na página 614, no segundo parágrafo, ela diz o seguinte: ao aproximar-se uma tempestade dos últimos dias, uma numerosa classe que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado em obediência à verdade, passarão para a fileira do adversário, unir-se-ão ao mundo e tornar-se-ão os piores inimigos dos antigos irmãos. Isso é para a igreja ou é para o mundo, irmãos? É para a igreja. A pergunta é: como é que você está em detrimento à situação do mundo hoje? Irmãos queridos, vos digo uma coisa para você nessa manhã de sábado. O Senhor tem chamado a você para ser um diferencial nessa igreja. O Senhor não chamou você para apenas compor banco de igreja. O Senhor chamou você para ser uma bênção nessa igreja. O Senhor chamou você para ser uma bênção na tua vizinhança. O Senhor chamou você para ser uma bênção no teu trabalho, na tua escola, aonde quer que você passe. O Senhor chamou você para ser um diferencial. Agora a pergunta é: que diferencial tenho sido eu através daquilo que eu conheço da palavra do Senhor? Irmãos queridos, a questão de salvação hoje é uma questão de vida ou morte. Você precisa estar realmente interagindo no propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Nós queremos convidar a igreja nesse momento a abrir suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Os versos iniciais estão escritos aqui. Daniel, capítulo 3. Está escrito: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou no campo de Dura. E o rei Nabucodonosor mandou agitar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os seus presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e línguas e gentes, e todas as línguas, quando virdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Irmãos queridos, a primeira reunião ecumênica no mundo, quando o rei Nabucodonosor tivera esse sonho, o povo de Israel eram cativos em Babilônia. E note, queridos irmãos, pura e simplesmente, o povo de Israel, o povo de Deus, eles conheciam de uma forma clara e evidente acerca dos estatutos, das normas e dos mandamentos que o Senhor havia nos dado no Egito. E note que era uma prova para o povo de Israel. O rei Nabucodonosor, quando então ele foi evidenciado do sonho que ele havia tido, quando então foi descrito que ele realmente era a cabeça de ouro, que simbolizava Babilônia, ele se encheu de glória e ostentação, e pediu então que fizesse uma estátua de ouro, toda ela de ouro, e colocasse na província de Dura, para que todas as nações pudessem reverenciar a imagem que o rei Nabucodonosor havia elegido. O povo de Israel conhecia os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento diz o que é a palavra de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. O povo de Deus conheciam de uma forma complacente quais eram os mandamentos e estatutos do Senhor. Eles deveriam agora procurar ou abrogar o conhecimento que eles tinham de Deus, ou eles deveriam procurar agora manter a integridade dentro do Deus que os havia libertado do Egito. E era, sem dúvida nenhuma, uma prova para o povo de Israel. E nós, meus queridos, diz então que foi tocado vários tipos de instrumentos, de acordes, instrumentos de sopro e etc. Se formos então analisarmos aqui os versículos 5 do capítulo 3, nós iremos ver quantos instrumentos ali existiam: buzina, pífaro, harpa, sambuca, saltério e gaita de foles. Deu quantos instrumentos? 6 instrumentos. Irmãos queridos, o notório é que apresentarmos que o povo de Deus deveria entender que Jeová, Deus, ele estava no comando do seu povo quando os libertou do Egito, e o Senhor pedia apenas algo para aquele povo, que era justamente a obediência para com seus estatutos e mandamentos. E quando você deixa de atender o que Deus fala para você de uma forma clara e de uma forma lógica, você obviamente começa a colher aquilo que você planta. E para o povo de Israel não foi diferente. Então estavam ali todas as religiões, todos os credos estavam ali reunidos para a consagração da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Versículo 6, do capítulo 3. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão todos os povos, nações
línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Note, o povo de Israel se dobraram, reverenciaram a imagem que o rei havia erigido. 3 homens que Deus havia chamado. Nós, irmãos queridos, que em toda a história de Israel, Deus sempre teve homens sinceros, homens poderosos, homens corajosos, como tiveram de mulheres. E dentro daquele povo pagão, que adorava agora aquela imagem de ouro, haviam 3 homens: Ananias, Misael e Azarias, que receberam então um nome, que é um nome pagão, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego não são nomes constituídos por Deus. Eles foram dados lá quando eles foram cativos para a Babilônia. Notem, irmãos queridos, esses 3 homens de Deus, eles resolveram então mostrar para o rei Nabucodonosor quem era o Deus que eles serviam, quem era o Deus que estava no comando de suas vidas. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Note, irmãos, Ellen White fala bem claro que esses homens caldeus eram homens que serviam na corte babilônica, e que estes homens então invejavam a posição de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei Nabucodonosor constituiu Sadraque, Mesaque e Abednego para serem súditos do rei lá em Babilônia. Quando então esses homens caldeus viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da imagem do rei, os homens caldeus chegaram para o rei Nabucodonosor e falaram: rei Nabucodonosor, você constituiu alguns homens judeus como seus súditos, e esses homens obviamente não acatam as tuas ordens. O rei então, ouvindo aquelas palavras, chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês terão somente uma segunda oportunidade. No momento que forem tocados os instrumentos de acorde e sopro, vocês devem se prostrar diante da minha imagem. Mas, irmãos queridos, a Bíblia, a palavra do Senhor, em Provérbios, diz bem claro: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando tornar-se velho, não desviar dos caminhos do Senhor. Então, note, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles aprenderam com pais cristãos qual era o Deus que eles deveriam procurar adorar em santidade. E naquele momento que ali estava implicando a sua vida, eles preferiram morrer do que eles adorarem o Deus que eles sabiam que era pagão, um Deus sem vida. E então o rei os chama e dá uma segunda oportunidade. De novo foi tocado instrumentos de acordes. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram intactos na adoração do Deus do céu, da terra e do mar. O rei, indignado, ficou e pediu que então aquecesse aquela fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. E ali então o rei chamou aqueles homens robustos que o serviam em sua corte. E o rei então mandou que jogasse Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente. O relato bíblico nos fala bem claro que as chamas daquela fornalha era tão intensa que aqueles 4 homens robustos, eles foram devorados pela temperatura daquela fornalha de fogo ardente. Meus queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados naquela fornalha de fogo ardente vivos. Ellen White descreve a condição e preservação daquilo que Deus é, quando você acredita naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer na sua vida. A debilidade humana me afasta de Deus, mas a minha humilhação me leva a ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Sadraque,
Sadraque, Mesaque e Abdenego sabiam o Deus que eles serviam. É quando então eles foram jogados na cavalo de fogo ardente. As chamas eram intensas. Os cabelos de suas cabeças, não houve um fio de cabelo que fora queimado. Os chapéus não foram chamuscados pelas chamas do fogo. E agora então o rei senta de camarote e começa então a olhar ali o desfecho final daqueles 3 homens moribundos, daqueles 3 pecadores que deixaram de cumprir o estatuto de olhar para o seu Deus pagão e adorar o Deus dos céus. O rei agora senta de camarote e começa então a olhar, a contemplar a destruição de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O fogo então começa ali a permanecer aceso. O rei Nabucodonosor se sentou-se agora. Ele vê um quarto seco, naquela fornalha de fogo ardente que ali andava ali dentro. E o rei agora começa a se ficar inquieto e ao mesmo tempo reconhecendo que Sadraque, Mesaque e Abdenego haviam tido uma experiência pessoal com Deus. E essa experiência pessoal com Deus caracterizou em vitórias para a honra e para a glória de Deus. E o rei então chama os seus servos e exclama a eles: quando nós jogamos ali 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eu vejo um quarto ser que é semelhante ao Altíssimo. Irmãos, glorificado seja o nome de Deus. Amém. O mundo precisa ver em você, meu irmão, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus que nos criou, o Deus que nos mantém, o Deus que vai nos salvar para a eternidade. O mundo precisa ver em você e na minha pessoa pessoas transformadas, pessoas mudadas pelo poder de Jeová. Então o rei, ali com a voz embarcada, conclama para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos de Deus Altíssimo, fala desse Deus, fala desse Deus realmente é para mim. A emoção toma conta, porque você realmente é pó. Mas quando você reconhece que você está diante de uma grandeza como o Senhor, você não pode continuar a ser essa igreja apática, essa igreja sem fervor, essa igreja sem motivação. Então, quando você está diante de Jeová, do Todo-Poderoso, você precisa ter uma experiência com Ele. Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram essa experiência com Jeová. Eu não sei como diz a sua vida, meu irmão. Mas quando você realmente aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você não pode continuar a ser o que você realmente era. Você precisa mudar. E a mudança é quando você reconhece: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou um pó, eu sou um miserável pecador. Eu sou um trapo de imundícia. Mas, Senhor, venha com o Teu Espírito Santo e unja os meus lábios, e unja a minha vida, e muda o meu ser. Faz de mim um instrumento vivo nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Estava lá em Fernando de Noronha, no sábado de manhã, pregando aos irmãos. À tarde os irmãos falaram: irmão Sérgio, eu vou visitar algumas pessoas aqui. Vamos lá. Chegamos em uma casa, um senhor chamado Domingos. Ele estava em cima de uma cama, apenas esperando que nós fizéssemos um apelo à vida dele para que ele pudesse dormir no Senhor. Saímos de São Paulo para passearmos. E o Senhor nos deu a responsabilidade de levarmos uma esperança para um ser moribundo que estava apenas esperando alguém dizer: você aceita a Jesus como seu Senhor e como Salvador?
Irmãos queridos, eu estive durante 6 anos no seminário católico, estudando para ser padre. E vocês não fazem ideia, vocês realmente não fazem ideia o que tem preparado para você e para mim o catolicismo. A coisa é muito intensa, meus irmãos. Essa igreja remanescente, ela era chamada Igreja dos Profetas, porque o povo conhecia a Bíblia, porque o povo era informado pelo Espírito Santo, porque o povo, 2 da tarde, o povo estava na igreja para então pregar as boas novas de Jesus Cristo para o mundo que sofre, para o mundo que perece. Nós éramos chamados o povo da profecia. E hoje nós recebemos o descrédito de um mundo que não conhece a Jesus. Você foi chamado não apenas para compor o âmbito de igreja. Você foi chamado não para apenas estudar a Bíblia para a sua vida espiritual. Você foi chamado para levar realmente as boas novas da salvação para os espíritos de fora. O rei Nabucodonosor, ao ver então aquele quarto ser, escreve então um decreto que todas as nações, povos e línguas que dissessem alguma coisa, alguma blasfêmia, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seriam despedaçados e feitos as suas casas em loucuras. Irmãos queridos, eu quero contar algo para os irmãos. Os irmãos conhecem a grande igreja chamada Catedral da Sé, em São Paulo? Os irmãos sabem o que existe ali embaixo? Não fazem ideia. Muito bem. Embaixo da igreja existem túneis subterrâneos. Em cada setor dos túneis subterrâneos existe então tipo uma guarita, onde então ali em cada guarita existe um monge. Monges, todos eles são carecas. Eles carregam uma blusa que está tampando a cabeça, e eles ficam prostrados, eles não olham para as pessoas que passam ali. Eles cuidam de cada saletas que ali existem. Em cada saletas que ali existem, são guardados instrumentos de suplício que no tempo da Inquisição foi usado contra o povo de Deus aqui na terra. A Igreja Católica Apostólica Romana, eles guardam ali, naquelas saletas, eles criam cobras venenosas, preparadas para um povo chamado Adventista do Sétimo Dia. Digo para os senhores porque vi, porque presenciei, porque participei durante 6 anos do seminário. E quando nós entendemos que a mesma imagem que foi levantada por Nabucodonosor, essa mesma imagem será realmente levantada em nossos dias. Os senhores têm acompanhado a respeito da situação do Papa Francisco, o Domingo da Família? Os irmãos entenderam, entendem o que é isso, Domingo da Família? Dia do descanso da família. Irmãos queridos, a irmã White diz assim que os acontecimentos finais seriam rápidos. E muita gente na igreja serão realmente pegas de surpresa, porque não estão orando e não estão vigiando. E a mensagem de Deus para mim e para você é: orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como um leão, procurando alguém para que possa devorar. No tempo da Inquisição, existiam 2 homens. 2 homens que têm realmente a minha admiração pelaquilo que realmente foram.
João Luz e Jerônimo. João Luz, ele foi criado sem pai. Jerônimo foi criado sem pai. João Luz foi jogado em uma masmorra, acorrentado, e o alimento dele era pão e água. Eles eram servos de Deus. Hoje, a nossa igreja, nós vivemos em um país de liberdade religiosa, aonde você prega Jesus, aonde que você quiser. Mas vai chegar a hora em que esta liberdade religiosa ela acabar-se-á, e nós seremos levados diante de tribunais de justiça para respondermos sobre a nossa fé que hoje professamos como igreja. João Luz e Jerônimo, eles foram pegos, amarrados, acorrentados e sofriam como marginais por causa da palavra de Deus. Eles foram amarrados em praça pública. O carrasco chegou então com fogo e colocou fogo por trás de João Luz e de Jerônimo. Jerônimo e João Luz olharam para aqueles carrascos e exclamaram para eles: venham com ousadia e coloquem fogo aos nossos olhos diante de nós, porque se tivéssemos medo, não estaríamos aqui. O carrasco então ali, irmãos queridos, lançou fogo sobre João Luz e sobre Jerônimo vivos. As chamas começaram a tomar o corpo de ambos. João Luz e Jerônimo, eles olham para o céu e eles veem realmente o céu se abrindo e o fogo ali consumindo o corpo de ambos, e eles cantando e glorificando o nome do nosso Deus. Irmãos queridos, eu não sei como tem sido a tua vida com Deus. Quem sabe eu esteja falando para algum jovem aqui em cima, algum jovem que não está realmente assimilando o que é o céu, o que é a perdição eterna. Talvez também esteja falando para algum visitante nesta manhã, ou dizendo para algum irmão que foi batizado nessa igreja e por algum motivo está longe de Deus. Há muito tempo não aparece na igreja, mas se estiver falando para esse coração entristecido, compungido, que Deus seja glorificado por ti nesta manhã. E quando então João Luz, eles olham para o céu, e eles então veem o céu se abrindo, o fogo ali consumindo as suas entranhas. João Luz e Jerônimo dizem o seguinte para Deus: Senhor Deus, em tuas mãos entregamos o nosso espírito. E ali o fogo destruindo Jerônimo e João Luz. E eles com um poder, irmãos, indescritível. Os seus lábios ainda se mexiam. A grandeza do Senhor estava sobre João Luz e sobre Jerônimo. Irmãos queridos, precisamos realmente voltar a ser a igreja de Deus que nós realmente éramos. O mundo precisa ver de você homens diferentes, mulheres mudadas pelo poder do Senhor. O mundo precisa realmente ver hoje João Luz, Jerônimo, Sadraque, Mesaque, Abednego em cada um de nós. E a menos que nós tenhamos uma experiência pessoal com o Senhor, nós teremos continuar assim essa igreja apática, essa igreja indiferente, essa igreja sem fervor. E
Deus espera de cada um de nós como seus filhos. Entendamos o chamado que o Senhor tem feito para cada um de nós hoje como sua igreja. Jovens lá de cima, Deus tem uma contenda com vocês. Estreitem os seus caminhos com Deus. Jovens aqui de baixo, estreitem seus caminhos com Deus. Deus tem uma demanda com vocês, meus irmãos. E a menos que nós somente nos consagremos hoje, nos coloquemos ao dispor do Espírito Santo, para sermos somente uma bênção, o Senhor vai chamar outras pessoas que querem estar compromissados com a sua causa aqui nesse mundo. A irmã vai cantar o hino nesse momento. Ao ela começar a cantar este hino, nós estamos em fevereiro. Estamos iniciando este ano. Ao ela cantar esse hino, que você deixe o seu banco, que você suba aqui no altar de Deus. Porque é justamente no altar de Deus que um pecador encontra a verdadeira paz interior. É no altar de Deus que aquilo está realmente mudado e transformado. Meu irmão querido, eu não sei qual é o teu problema neste momento, nesta manhã. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Mas eu quero apelar para o teu coração. A hora começa a destino. Deixa o teu banco. Humilhe-se diante do Senhor. E o Senhor vai te exaltar para a honra e glória.